nossa aula. Hoje vai ter cafezinho e água ali também o dia inteiro. Para quem quiser ir tomando um cafezinho, né, uma aguinha, vocês podem pegar lá. E a nossa próxima palestra é do Eric. Tá? A gente já vai emendar, seguindo o cronograma. E vamos que vamos. Tudo certo aí? Tá preparado? Então é nóis. Uma salva de palmas. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Eric. Eu trabalho para uma empresa chamada Adalove. A gente desenvolve um sistema de financiamento de imóveis que utiliza Laravel hoje, né? E o Laravel vem sendo parte do meu dia a dia já faz mais de um ano. E, com isso, eu fui aprendendo várias técnicas para você poder ser mais rápido e, com o ecossistema do Laravel, você poder desenvolver uma aplicação de maneira rápida e que você consiga escalar conforme o tempo. O Laravel ele é muito legal porque ele tem ferramenta para tudo. Se você precisa interagir com alguma ferramenta de pagamento, ele tem uma biblioteca para isso. Se você precisa fazer deploy, ele tem ferramentas também para isso, que eu vou falar logo mais. Mas, bem, como é que você vai começar a ver isso? Como é que você começa a entender como é que o Laravel faz essas coisas? Documentação. A documentação do Laravel ela é muito boa e ela é bem descritiva. Inclusive, tem um passo a passo para construir uma aplicação. Se você for seguindo a documentação, ele te ensina a desenvolver uma aplicação da maneira Laravel, da maneira mais que o framework foi pensado pelo Taylor, que é o criador do framework. E lá você vai encontrar também muitos pacotes que o Laravel disponibiliza, que eu vou falar de alguns hoje. Mas, bem, você vai aí pesquisar na documentação, mas não é tudo para você saber como trabalhar com Laravel. Você tem uma comunidade muito grande do pessoal que tenta difundir a ideia de você criar aplicações que escalam, porém que você você consiga fazer isso mais rápido, né? E com isso tem o Laracast, que é do Jeffrey, um dos caras que mais apoiou o Laravel e um dos motivos porque o Laravel cresceu tanto, porque ele tem uma boa forma de ensinar e ele sempre apresenta maneiras diferentes de você resolver o problema e de maneira simples e rápida, né? O Laravel foi pensado para ser um framework que resolve o problema. O Taylor fala que ele não quer um framework que você tem que ficar quebrando a cabeça para fazer alguma coisa. Ele te dá toda a possibilidade de mexer em tudo por fora ali que tem do framework da base. Você poder estender um request, por exemplo, se você precisa. Você pode estender tudo isso com o framework da maneira que ele já apresenta. Porque o Taylor ele fala que a pior coisa que tem é você perder tempo com uma coisa que é tão simples, que deveria ser tão simples. Eu vou começar a mostrar aqui que o Taylor ele desenvolve alguns pacotes para o Laravel que ajudam no desenvolvimento. Uma das coisas que a gente tem hoje em dia, a gente desenvolve muita API. E a API não guarda estado. Porém, você usa tokens para movimentar informação entre o seu cliente e a API que você está criando em Laravel, ou no que você quiser. Porém, em Laravel, você tem um pacote muito legal que faz todo o trabalho de produzir o Web Token, o JSON Web Token, e todo gerenciado por dois elementos bem simples do Laravel. Com ele, você consegue criar um token para o seu cliente e ele consegue começar a acessar os dados. Aqui eu já tenho um criado já,
E se eu enviar um request para a rota que eu tenho do Laravel lá, ele, e passando o token, ele vai me dar o retorno já validando. Porque se, por exemplo, eu passar um token inválido, se eu adicionar qualquer coisa aqui e passar, ele vai me dar não autenticado, o que é uma proteção para a gente, e a gente não perde tempo para desenvolver uma API. E aí você não perde tempo gastando para desenvolver coisas que pensando em soluções pequenas assim. Aí você fica mais livre para poder pensar no seu negócio e no produto que você está desenvolvendo. Você também pode fazer igual como é feito no GitHub, que você consegue autenticar com a aplicação. Você cria um usuário e você coloca igual o Facebook faz, que você disponibiliza um nome para ele, e você disponibiliza uma URL de callback, que é o quê? Quando o cara disser, tá ok, você está autorizado para poder acessar, eu autorizei para poder acessar minha conta. Aí ele vai retornar para essa URL e vai responder conforme você quiser, né? Você podendo acessar todas as informações, porque seu sistema já está autorizado junto com o Web Token do Laravel. Esse pacote se chama Passport. Ele é bem fácil de você instalar. Você dá um Composer e Query e coloca no seu arquivo o Office Service Provider. Você adiciona só a chamada para as rotas dele. Depois você dá um vendor publish na parte de components dele, porque aí ele vai publicar esses dois components que são view components. Esses componentes você pode alterar se você quiser, porém eles já são componentes assim muito completos, que muito dificilmente você vai precisar alterar, talvez só por estilo. Sua aplicação deve ter um estilo diferente, mas eles são muito completos para já fazer isso e você não ter nenhum problema de ficar se preocupando em fazer toda uma API, toda a construção para fazer o Web Token, né? Uma coisa legal que eu acho do Laravel é que você pode criar com um CRUD, uma aplicação rapidinho, com um controller, algumas rotas, e você já tem uma aplicação já com autenticação, com tudo. Por exemplo, para você ter uma autenticação com Laravel, você ter um sistema de login, registro, recuperar senha, você simplesmente usa o Tinker, que é a ferramenta de linha de comando do Laravel. O Tinker não, desculpa, o Artisan. Ele te dá vários comandos, tanto para criar uns boilerplates de classes, como controllers, models, migrations, e ele também te dá alguns comandos para você poder executar algumas tarefas, como queues, fazer schedule de alguns comandos, né, como se fossem as crons, né, que ele consegue você configurar isso e você só adiciona a cron no seu servidor, em vez de você ter que toda hora ter que abrir seu arquivo a sua cron tab e ter que alterar lá. Você altera tudo em código, porque eu acho que a maioria é desenvolvedor aqui e a gente está acostumado a mexer com código e às vezes ter que configurar a cron no servidor, a gente perde um tempo com isso, até lembrar o que é ali, porque uma cron é geralmente bem
pouco descritiva, né? O Laravel ele também provê uma linha de um console interativo chamado Tinker, que você consegue acessar. Tinker. Você consegue acessar também pelo Artisan. Ele te dá a oportunidade de você interagir com a sua aplicação. Por exemplo, você pode usar qualquer comando da sua aplicação, como se você estivesse executando iterativamente no seu navegador, digamos. Em vez de você ter que ir lá no seu código, ter que debugar para ver como é que funciona, você pode testar aqui. Por exemplo, a criação de um usuário por uma factory, que eu já vou falar o que é. Você pode testar por aqui para saber. Às vezes você tem algum comando que você quer saber qual é o output dele e você vai ter que fazer um dump and die no browser. Não, você só vai no Tinker e testa, você já sabe o que vai sair dali. Por exemplo, aqui numa factory ele retorna um usuário. Então fica bem claro isso. Mas bem, o que é uma factory? A factory é uma forma de você criar um registro de maneira meio que randômica para você poder ter informações para testar. Digamos que você precisa de uma lista de usuários para ter certeza que a paginação está funcionando. Você consegue usar uma factory e colocar quantos usuários você quer que gere. Isso é muito rápido, porque você pode ter uma aplicação que você vai testando, e você não tem que se preocupar em ficar gerando dados, porque a gente perde muito tempo procurando e gerando dados, quando a gente já pode ter tudo pronto, automático. E, assim, quando você tem alguma coisa que pode fazer uma coisa mais randômica, também aumenta a sua chance de você detectar algum bug. Porque o usuário ele não é igual a gente testaria tudo certinho. O usuário não, o usuário ele vai digitar do jeito que ele achar que é certo. Porém, em Sol Factory, você pode usar, mas quando você quer, por exemplo, passar para um outro desenvolvedor, para ele começar a trabalhar na aplicação ou na máquina dele, e ele já tem que ter alguns registros rodando. Você pode declarar um tables. Você pode declarar um table seeder. Você pode declarar múltiplos, porque aí você tem toda a sua aplicação já montada, digamos assim, a sua base de testes. Digamos que toda vez que você envia alguma coisa para develop, ele levanta um servidor novo com a aplicação, com todas as informações, de acordo com o que está ali no seeder, para a pessoa que testa poder testar já com alguma informação e não ficar dependendo de criar alguma coisa, para poder aí sim ter um retorno. As factories também são muito boas, porque você consegue usar ela em testes. E com isso você consegue passar menos tempo pensando o que o usuário vai digitar, e ficar duplicando lógica também, né? Porque você tem o seu blueprint ali, o que seria o modelo do que é um usuário, do que é um cliente, do que é o modelo que você está testando ali, né? E você não fica dependente de criar aquilo e ficar duplicando. Uma hora você adiciona um campo, aí você tem que ir em 20 testes para alterar aquele campo. É meio complicado, você vai perder um tempo com isso. E isso foi uma coisa também pensada pelo Taylor para facilitar. Tudo que o Taylor pensa é para facilitar a forma como a gente desenvolve. Para você criar, por exemplo, uma aplicação de CRUD bem rápida com Laravel, você não precisa de muito. Você vai precisar no máximo
no caso aqui, eu usei um controller, algumas rotas e 2 middlewares do próprio Laravel, para a gente poder resolver rápido isso. Deixa eu abrir. O Laravel ele tem uma coisa legal que você pode determinar se o usuário, para acessar aquela área, ele tem que estar autenticado ou não. Geralmente, você tem que definir isso daqui na mão em outros frameworks e algumas outras ferramentas. Então, ele já está ali pronto. Você só declara o middleware, que basicamente ele vai entrar nesse cara, o middleware, que ele vai entrar nesse middleware e vai... E vai executar a lógica do método handle, garantindo que aquela ação seja prevista. E você pode definir, por exemplo, isso para... Se você tem um cliente, que ele só pode ser alterado pelo cara que criou ele. Então, você define isso, o seu middleware, e pode colocar nas suas rotas que você quer. Assim, você tem uma proteção a mais e uma boa prática é você retornar o quanto antes. Porque assim você economiza processamento e não deixa o cara ir chegando cada vez mais próximo do core do seu sistema, do seu banco de dados, e assim causando algum problema de segurança. Para definir uma rota no Laravel, deixa eu diminuir. É bem simples. Você usa a classe route, o o tipo de método que você aceita, o get, post, put, delete, e você coloca um nome para a rota, você coloca uma URI para a rota, você coloca o controller que vai responder a rota, e você coloca um nome para ela. Esse nome é bem legal, porque, às vezes, você começa a desenvolver alguma coisa, coloca uma URI, só que aí, daqui a pouco, você pensa, não está bem claro para o meu usuário o que é isso. Aí você quer mudar, só que você está usando essa URI em 20 lugares diferentes. Então, você só altera ela, e onde você declarou com o nome, pegando a rota pelo nome, ela vai automaticamente mudar. Assim, você evita de ter que ficar mudando 20 arquivos, porque você mudou um nome só. Os controllers, você pode definir um método responsável pelo aquele request, né? Ou, se você quiser, você pode responder com uma closure, que depende muito do que você vai fazer. Se é algo bem pequeno, você até consegue resolver com isso daqui. Mas, conforme vai crescendo, você vai ver que vai ficando mais complicado de manter. Uma dica que hoje está sendo muito difundida, que veio do Rails, que o pessoal ouviu muito no Rails, é se manter com os métodos default do REST. Por quê? Porque fica muito claro o que vai fazer. E quando você precisa de alguma coisa a mais daquilo, por exemplo, aqui a gente tem o Clients Controller. Se eu precisasse fazer um upload de um avatar, de uma imagem de um cliente, criar um outro controller e com tipo um método de store para salvar aquela informação. Porque assim você mantém... Quanto mais você mantém as coisas específicas, você consegue ter mais liberdade e consegue ver um código mais limpo. Eu vou mostrar aqui esse Clients Controller. Quando você vai desenvolver uma aplicação de maneira rápida, você tem que pensar numa forma que você não vai simplesmente jogar código, você não vai cuspir código ali,
Mas também você não pode ficar pulindo muito seu código, que senão você vai perder muito tempo e não vai conseguir entregar aquilo. Quem aqui já fez algum MVP? Alguém? Geralmente você não tem muito tempo para fazer isso, né? E aí você tá perdendo tempo para polir seu código, polir. Quando vai ver, você está com o código todo polido, mas não tem aplicação pronta. Então, um ponto importante para se considerar é isso. É você trabalhar de uma maneira que você consiga modificar, porém, não polir muito, porque senão você vai perder muito tempo com isso. O legal do Laravel é assim, que você consegue consegue fazer as coisas com muito pouco código. Por exemplo, aqui eu estou pegando os clientes de um usuário específico, ordenado pelo ID, de forma decrescente, e paginando eles, o que o Laravel já faz automaticamente. Você consegue fazer com esse método paginate muito fácil. E assim, na sua view você consegue exibir esses usuários, esses clientes, essa lista, e ter uma paginação apenas adicionando uma linha de código só. Apenas adicionando isso daqui, você já tem a paginação já completa já do Laravel. Aqui, por padrão, o Laravel vem com um Twitter Bootstrap, porque ele é muito famoso, muito fácil de usar, a maioria das pessoas já conhecem ele. Mas você pode alterar para qualquer tipo de framework que você quiser, CSS, fazer seu próprio framework. E você consegue alterar, inclusive, os componentes que vêm por padrão do Laravel. Com a paginação, apenas publicando ele. Outra coisa legal também é que, às vezes, você precisa responder de duas maneiras para um cliente. Às vezes, você responde via JSON e via HTML. Você consegue fazer, de forma simples, saber se o usuário está pedindo o request via JSON ou HTML. Você só pergunta, você precisa de JSON? Se o request precisa de JSON. Se precisa, você retorna um response com JSON, e aqui vai a informação que você está mandando e o status code. Por padrão, ele já assume 200, mas é uma boa prática você colocar, porque fica mais claro, né? Em caso de ser um request via browser, ele retorna uma view com a listagem de clientes, que é essa listagem aqui. Outra coisa legal é que você tem as relações do Eloquent. Muitas vezes você tem que fazer alguns joins simples, que você ficar replicando SQL, uma hora você vai se perder. Mas algumas coisas simples, porque coisas complexas você vai precisar tocar o SQL. Quanto a isso, você tem as relações do Eloquent, que permite que você ligue um model a outro, uma tabela a outra. Por exemplo, o usuário tem muitos clientes. E isso ele já pega automaticamente pela minha tabela. Aqui. Ele já tem um padrão que ele consegue detectar que tem o user ID na tabela e ligar o usuário com o cliente por essa coluna. Então, você consegue acessar, por exemplo, o cliente, uma instância de cliente, e mandar criar um novo. E, assim, quando você faz isso, você não precisa especificar exatamente que o user ID é aquele. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o quê? Quando o usuário é autenticado, enviar um post para a store, né? Aqui eu respondo ao post. Ele vai criar um usuário, mas antes eu vou validar ele com
com a parte de request do Laravel. Hoje em dia é muito legal o Laravel porque você tem o request retornando a informação que você validou. Se a informação passou, ele já retorna direto a informação para você poder reaproveitar e não ter que ficar replicando quais informações você quer. Caso essa validação falhar, ele vai retornar direto para a rota anterior, com uma informação de erro já para você poder exibir e com os campos que você já tinha digitado, porque às vezes seu usuário digitou alguma coisa, só que um campo está errado. Aí você vai trazer ele para a página anterior e vai exibir um formulário vazio, não é legal. No caso, quando você faz um request via JSON, ele retorna um JSON com erro também, quando dá algum erro aqui na parte de validação. Da mesma forma que ele faz com uma view. E uma das coisas que eu mais gosto de usar no Laravel é o Route Model Binding, porque você especifica que você quer um cliente. E você, aqui na sua rota, você diz, eu quero que você, quando alguém fizer um get para clients barra o client, aí ele consegue de acordo com um método que tem dentro do Eloquent, chamado getRoute key name, ele retorna qual é a key que ele vai usar para pesquisar aquele usuário, aquele registro. Por exemplo, às vezes o pessoal tem alguns posts e não quer que ele seja listado pelo ID, não quer que ele passe o ID para poder procurar numa URL, ele passa o slug. Então você consegue alterar isso no Laravel. E dessa maneira aqui, se por exemplo, não for encontrado, ele vai simplesmente dar um 404, um 404, dizendo não encontrei. Porque aí a pessoa está tentando acessar alguma coisa que não existe. Isso é muito bom porque você não tem que ficar fazendo validação para garantir que aquilo existe ou não e tendo que retornar ao usuário. Se você quiser, quando não encontrar um registro, mostrar para o usuário, aí você pode fazer a busca direto pelo método find do Eloquent. Aí varia muito do que você quer. Se você quer deixar, se a pessoa está acessando e é alguma coisa que não existe mais, ele já vai para uma página de não existe, ou se você quer redirecionar ele para algum lugar, dizer, não encontramos, você tem essa lista de registros. Outra coisa legal é que também para deletar é bem simples. Você encontra o registro que você quer e manda deletar o registro. Você tem a opção de fazer um soft delete, que é o quê? Ele só marca aquele registro como deletado, mas ele não exclui do banco. Porque às vezes você quer procurar os usuários que saíram do seu sistema, cancelaram uma inscrição, mas não quer que eles fiquem exibindo ali na sua listagem de usuários. Então, você pode fazer um soft delete, e isso garante muito bem. Mas uma coisa legal, uma coisa que a gente tem que pensar, mesmo trabalhando com uma aplicação de desenvolvimento rápido, é testar, porque hoje a gente tem uma aplicação que é pequena, que a gente está controlando, mas daqui a pouco começa a surgir feature. Mais uma, e você se perde. Só que aí você fala, não vou testar porque é muito tempo, eu vou perder muito tempo com teste. O Laravel, ele tem ferramentas para teste que permite que você seja muito rápido em fazer testes. É claro que você não vai testar toda a sua aplicação, não vai garantir que tudo esteja funcionando, mas você vai garantir que, por exemplo, quando você tem um request, você vai ter o response que você quer. Quando você faz um request para uma URL X, ele vai salvar o usuário do jeito que você quer.
por exemplo, aqui, toda essa aplicação ela está testada essas URLs, para garantir que, por exemplo, usuários que não estão autenticados, eles não podem pegar os nossos clientes, não podem ver os clientes. Que, afinal, eu quero os meus clientes, eu não quero deixar ninguém ficar vendo eles, né? Então, com isso, eu faço um request para lá, realmente, como se um usuário estivesse acessando, né? E isso que é legal, porque você tem uma visão bem clara do que você quer testar. Você faz um JSON, um request para a URL, e garante que o status vai ser 401, que é que você não está autorizado, você não está autenticado. Uma coisa interessante de dizer quando vocês estiverem testando, se vocês forem testar via JSON, ele vai retornar um status code diferente de quando você vai fazer um teste batendo na URL como se você estivesse vendo no browser. Por exemplo, aqui, com JSON, ele me retorna um 401. Se fosse direto pelo browser, como se eu estivesse batendo pelo browser, ele estaria me dando um 302, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. 302. Aí você também pode testar realmente aquilo que você está buscando, né? Aqui eu estou garantindo, eu estou vendo que o usuário ele pode pegar, o usuário quando ele estiver autenticado e ele bater na rota de clientes, ele vai receber um status code de 200 e que dentro do JSON que ele vai me retornar, ele tem que me responder com o ID que eu quero, com o nome e o e-mail que eu quero. Esse JSON fragment, ele não testa exatamente o que você tem. Ele vai testar um fragmento, um pedaço. Eu não sei se o Taylor tem planos para definir um que você teste completamente, mas eu acho que não é uma coisa tão necessária quando você está tratando de testes assim, porque você pode mudar alguma coisa e assim você garante pelo menos que aquilo que você pediu vai estar ali dentro de alguma forma. Aqui, como eu disse, você faz um post como se fosse direto pelo browser. É uma simulação realmente de como se fosse direto pelo browser. E você garante que o status é um 302. Então, é uma API bem simples, porque assim você vê exatamente como se fosse um usuário acessando. Você consegue testar rápido. Como eu disse, você não vai testar tudo, a sua aplicação não vai saber tudo, mas quando você está tratando de uma aplicação que você está desenvolvendo rápido para ser um MVP ou alguma coisa do tipo, um protótipo, uma prova de conceito, você tem testes que garante que você tem alguma garantia que aquilo vai funcionar. E eu sugiro que vocês testem pelo menos o básico. Por exemplo, quando você criar um usuário, você garantir que o usuário foi realmente criado. Porque se eu, por exemplo, vim aqui no método store e eu comentar isso daqui e rodar... Cadê o teste? Cadê adicionar? E eu tentar rodar esse teste, ele vai falhar. Isso me dá o mínimo de garantia que eu tenho uma aplicação que realmente faz aquilo que ela tem que fazer. E aí, depois que você fizer isso, aí você está com o seu MVP, você está com a sua prova de conceito, aí você vai ter que começar a escalar. Aí você começa a entrar em mais testes unitários, testes integrando as APIs que você tem. Às vezes você bate na API de CEP para pegar um endereço. Então, a ideia é comece simples e só se você precisar, você vai aumentando a dificuldade, vai buscando outras maneiras. E o Laravel permite isso. Porque você pode começar bem simples e acabar de uma maneira super complexa que resolve qualquer problema. Uma coisa legal que eu vi o Matthew Stafford falando, né, ele é bem conhecido na comunidade Laravel, ele falou o seguinte, o que tiver fora de vendor, você pode alterar no Laravel. E realmente, o Laravel ele vem pronto para você poder alterar ele.
Se você for, por exemplo, em qualquer provider dele, você vai ver que tem sempre um comentário, uma marcação de comentário, meio que falando assim, tá aqui, usa, tenta aí, faz seus testes, muda o que você quiser. Então o Laravel é bem extensivo, então você pode começar realmente com o básico dele, fazendo o create dessa forma aqui, como eu fiz. E você pode terminar com um repositório que gerencia todas as suas entidades, e escalando. Outra coisa legal de testes também do Laravel é o Dusk, que assim, não sei, alguém já tentou fazer teste com o Selenium aí? Usar o Selenium para fazer teste? É um pouquinho chatinho configurar ele. Assim, não é a coisa mais complicada do mundo, mas é chatinho. O Laravel ele provê um pacote que ele basicamente já tem tudo pronto, com uma API muito simples e fácil de você usar. Aí você roda seus testes e espera ele passar. Eu já vou mostrar os testes. E pronto. Você faz um teste um teste como se fosse com Selenium. Uma coisa legal que eu achei que o Taylor conseguiu corrigir é porque às vezes você tinha alguns testes que eram pequenos e você de repente ficava vendo a tela piscar e era muito estranho você ficar vendo isso. E ele conseguiu corrigir, como vocês viram aqui, a minha tela nem piscou, nem abriu o browser para eu ver. Ele fez isso tudo por baixo dos panos. E o que é... E como que eu estou testando isso? Bem, é bem simples. Eu tenho usuário, eu crio um usuário com a Factory, para não ter que ficar lembrando como é que eu crio um usuário. Eu faço o login dele, eu visito a URL para criar um registro, eu digito nos campos as informações, aí eu aperto o botão de salvar, e eu espero ver essas informações aqui. E espero não ver que a gente ainda está na página de criar cliente. Quer dizer, eu quero que eu esteja em outra página. Aqui você pode declarar um elemento para selecionar, coisa do tipo. Aqui eu fiz bem simples, realmente para a gente ver como pode ser rápido testar, mesmo numa aplicação que a gente quer resolver as coisas rápidas. Uma coisa legal do Dusk é que, por exemplo, se você fizer algum teste que está errado, ou alguma coisa der errado, peraí. Por exemplo, aqui eu mudei o assert don't see para see, para esperar ver. Vamos esperar o teste rodar. Um teste falhou. Só que aí você fala assim, você pega esse stack aqui e você fala, não está muito legal, não está tão claro o que é. Só que aí quando você está trabalhando com testes desse tipo de interface, né, você não tem a mesma, não é tão preciso quanto um teste unitário pode te retornar o erro. E aí o que você tem aqui? Você tem alguns screenshots do que pode ter dado errado. Por exemplo, aqui ele me mostrou que eu estou numa outra página do que eu esperava. Quer dizer que o meu teste rodou, mas não foi aquilo que eu esperava. E fica bem claro para eu testar, ver a interface falhando. E agora eu vou só mostrar uma das últimas adições do Laravel, que é o Horizon. Deixa eu ativar ele aqui. O Horizon ele monitora os seus jobs, as suas filas. É muito legal porque tipo, você tem tudo claro num painel de controle
E você pode, por exemplo, verificar em tempo real quando você tem uma queue. Opa, só acertar aqui. Ó, ele mostra que eu rodei um job na última hora. Eu posso monitorar. Eu tenho algumas métricas sobre ele. No caso aqui, como é só um job, ele não vai ter muita coisa. E ele me mostra os últimos rodados. Aqui tem a parte de fail, que assim tem todos que falharam, e eu posso ver qual foi o erro que ele me retornou aqui. E eu vou saber exatamente o que falhou nele. O Horizon foi adicionado no Laravel 5.5 agora. Não está por padrão, mas ele é um pacote que é fácil de instalar. Você dá um require e está funcionando, basicamente. Bem, com isso, você consegue ir incrementando com o que você precisar e você consegue ir vendo os pacotes que tem na comunidade. E tem muito pacote. Eu acho que para tudo que você precisar já tem um pacote hoje em dia. E com isso você consegue desenvolver muito rápido com Laravel. É uma das comunidades que mais tem pacotes agregados ao framework. Então, dá uma olhada, tenta fazer uma aplicação rápido. Talvez nas primeiras aplicações você vai demorar uma semana para fazer uma coisa que pode ser em um dia. Mas aí depois você vai pegando costume, você vai ver que você desenvolve muito rápido uma aplicação assim. Por exemplo, essa aplicação aqui, deixa eu parar aqui, Gitlog, ela foi desenvolvida em menos de 4 horas. Tudo isso daqui, com o Passport, com o Horizon, com a parte de API, com a parte de criação de cliente. É uma aplicação pequena, mas tem muita coisa agregada. Então, você pode fazer aplicações muito grandes em pouco tempo. É bom testar, e é isso aí, pessoal. Perguntas, alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Não? Quem levantou a mão primeiro? Não vi. Não. Vamos por ordem, então. Parabéns aí. Só fiquei na dúvida ali na parte dos testes, que você estava usando o JSON na hora de fazer um request, né, para testar. Sim. Porque você tem outros métodos, né? Você pode dar um get lá. E qual que é a diferença deles, assim? A diferença entre você fazer assim um JSON, você fazer um request com JSON e você fazer um request com normal, primeiro que a resposta do próprio Laravel vai ser diferente dependendo da situação. E depois, se você programar na sua aplicação, quando você for responder, você vai responder de maneira diferente. Então, por exemplo, aqui eu testo com JSON e por padrão, quando você retorna quando você tem um usuário não autenticado com JSON, ele retorna um 401. Porém, quando você está numa aplicação que você está ali pelo browser, você vai ter um 302, um redirect, que é diferente do que um 401, porque você não tem um redirect no JSON. Entendeu? Então, você tem respostas diferentes. Aí depende de como a sua aplicação é feita. Bom dia. Eu queria saber sobre essa parte do JSON também. Eu queria saber, eu vi que você usou o mesmo controller para a aplicação do browser e para o JSON. Eu queria saber se seria uma boa prática ou o ideal era separar cada um. Como seria o ideal? É aquele negócio, depende do que você está fazendo. Aqui, no caso, era muito pequeno, era pouca coisa que eu tinha que fazer, então não tinha nenhum problema. É aquele negócio, você precisa de mais, aí sim você vai para mais. Só que, enquanto você puder manter simples, mantenha, porque senão você vai começar a perder controle do seu código. Você vai colocar coisas antes de ter a necessidade daquilo, entendeu? Mais algum? Tem alguém que tem mais alguma pergunta?
Boa. Deixa eu dar uma olhada no online aqui. Peraí, galera. Não, não tem não. Então é isso aí. Uma salva de palmas para o Eric. Só lembrando, senhorizinhos, que tem café e água ali o dia